Fala galera, beleza? Caveira de novo na área, trazendo para vocês um vídeo um pouquinho diferente aqui. Um vídeo com teorias sobre os finais de King of Fighters 14. Bom, então sem mais demoras, bora lá. Lembrando que esse vídeo vai conter spoilers dos finais, então se você não zerou o jogo ainda, recomendo que você não assista, mas de qualquer maneira, se quiser assistir, já tá avisado que vai ter alguns spoilers, certo? Bom, antes de começar com a teoria, eu não posso deixar de falar do último mestre do jogo, que é o Verse, uma criatura ali basicamente feita de chamas, muito semelhante ao Shun-Ei, aos poderes do Shun-Ei, que é tido como o novo protagonista aqui de King of Fighters. Infelizmente, em relação ao Shun-Ei, não tem praticamente nada, não existe nenhuma coisa que ligue eles tanto, a não ser a natureza dos poderes, mas em todos os finais que tem alguma relação com o Verse, dizem que ele não se formou por completo, ele não conseguiu sua formação, seu poder total, e que seu poder, como eu falei, está intimamente ligado ao do Shun-Ei, algo semelhante à revolta de sangue que acontece com os Orochi ali, né? Ou com aqueles que têm o sangue Orochi. Brevemente falado tanto nos finais do Iori quanto no final do time Ikari também, né? Em que a Leona diz que está cada vez mais difícil conter a revolta de sangue, e que basicamente os poderes, quando o Verse foi derrotado, os fragmentos dele acabaram trazendo de volta algumas pessoas. E entre essas pessoas trazidas de volta à vida, são mostradas nos finais de King of Fighters 14, estão o Ash Crimson, protagonista da última trilogia de King of Fighters, e o Orochi, sendo que o Orochi é previamente selado pelo Kyo, Iori e Shizuru. Isso é mostrado no final do Iori. Então basicamente esse é o princípio de uma saga. Eu vi muitas críticas na internet já, o pessoal falando que é pouco e não sei o que tem e blá 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 blá. Mas é só o princípio da saga. Quem lembra do King of Fighters 95 ou 99, 2003, se eu não me engano, né, que foi quando começou a saga do Ash. O princípio da saga geralmente é bem confuso a partir do próximo King of Fighters que a gente torce que vai sair, mas eu acredito que saia, que o jogo vá sair bem nas vendas. Essas teorias se aplicariam então ao próximo King of Fighters, que seria o King of Fighters 15, que já deixou, eu particularmente fiquei muito empolgado. Achei os finais muito bons, alguns são bem bobinhos, né, que já é de praxe. Os outros finais trazem aí algumas informações e é em cima deles que eu vou trabalhar as teorias desse vídeo, beleza? Bom, no final do time convite oficial, se não me engano esse é o nome do time, tem uma pequena cena ali com o Kukri, um personagem que ainda não dá pra ter certeza de quem ele é realmente. Algumas suspeitas de que ele seria membro do clã Hisoka, também não foram confirmadas, pelo menos até o momento. Mas enfim, o Kukri, ele estaria ali aparentemente a mando da Elizabeth para conseguir a ressurreição do Ash. Ash Crimson, protagonista da saga passada, personagem mega polêmico aí, que dividiu opiniões, mas é um personagem muito marcante e muito bom. Sobre essa cena, basicamente uma teoria muito forte de que no próximo King of Fighters a gente vai ter um time com o Ash, a Elizabeth e o Kukri, o que faria com que o time do convite oficial venha a ter o Antonov, a Sylvie e a Mian. Então eu acredito que essa mudança deve já ocorrer no próximo King of Fighters, ficaria muito foda. Eu acho que o Ash é um personagem muito interessante, a não ser que, lembrando que no final do último King of Fighters, o Ash matou seu antepassado, o Psyche, que acabou apagando ele da história. Então isso recolocou ele na história, que provavelmente deve trazer o Psyche de volta, enfim. Depende muito de como a história se desenvolver. A Elizabeth muito provavelmente talvez possa não querer continuar lutando, apenas quis reviver o Ash porque amava ele como amigo e tudo mais, e talvez eles não sejam dispostos a voltar a lutar. Só que como o Kukri por diversas vezes, em diversas CGs e cenas do jogo diz que tudo foi de acordo com o plano, existe uma grande possibilidade do Kukri ter o Ash nos planos dele, ter a Elizabeth nos planos dele e eles apareçam como um trio. Como o Antonov tem uma forte ligação ali com a Sylvie e com a Mian, que ele teria pago pra elas, né? Pagou pra elas perderem pra ele no final do torneio. Eu particularmente acredito que eles devam voltar, muito do porquê o Antonov foi um personagem que fez um sucesso considerável com os fãs gostaram bastante do Antonov, né? Outra coisa que eu achei interessante é que o Tung Fu Hui, ele diz em determinado momento no final dele que os discípulos dele vão ter que lutar pelo futuro, alguma coisa assim, e aparece uma figura misteriosa de costas, e seria o Jeff Bogard. Se o Verse acabou, os fragmentos dele acabaram ressuscitando diversas pessoas, como é dito no final do time K, algumas têm registros no torneio e outras não. Se existir essa possibilidade do Jeff Bogard voltar à vida, a gente poderia ter um time da família Bogard, que seria o Terry, o Jeff e o Andy. E provavelmente talvez colocaria o Joey ali, como ele teve um final meio que de tigre solitário ali no final desse The King of Fighters. Talvez eles coloquem ele até com o Duck King ou com algum outro personagem de Hellbolt.
né, da franquia Hellbolt. Seria bem legal. Deu uma pequena esperança o final ali do Iori, como eu falei, do retorno do time dos Três Tesouros, que era um time secreto no King of Fighters 97, que é o Shizuru Iori. Mas eu acho que é muito drástico isso. Não sei se vai ter ligação direta com essa trama, então fica muito em aberto. Mas poderia aparecer. Eu acredito que, como o Tung fala no final do time da China que a hora dele tá chegando, o tempo de lutador dele tá terminando, alguma coisa assim, eu acredito que o Tung deva morrer no próximo King of Fighters, né, o que colocaria um outro personagem aí no time do Shun-Ei e do Mei Tenku também. Da parte da Nestes, a gente viu que no final do time sul-americano, uma cena que indica que a organização não foi completamente desmantelada, porque o braço do Nelson seria fruto dessa organização. Então muito provavelmente a gente deva ter alguma coisa da saga da Nestes no próximo do King of Fighters. Eu gostaria muito de ver o K-9999, um personagem que eu gostava, mas eu não sei se devido a direitos autorais, enfim, porque ele era muito semelhante ao Tetsuo ali do filme Akira, do anime Akira, do mangá Akira, enfim. Então eu não sei se eles teriam colhões pra colocar ele, mas enfim, talvez é uma possibilidade que existe. Como eu falei, no final do time Kai é dito que a maioria das pessoas revividas pelos fragmentos da Versa já participaram dos torneios anteriores de King of Fighters. Então, assim, Rugal, Goenitsu, Yashiro, Chris e Sherman provavelmente devem pintar. Alguns desses devem pintar. Deus te ouça! Além do próprio Ash, que, como eu falei, abre um precedente pro retorno do Psyche e qualquer um dos integrantes da saga dos contos do Ash. O final mais chatinho, que até tem uma pegada bem cômica, mas é muito arrastado, que é o final do time Art of Fighting, pode ter dado até um pequeno indício de que o Ryo fará uma parceria com o Marco, personagem que apareceu em Garou Mark of Wolves e é o aprendiz do Ryo, que poderia até trazer o Takuma de volta pra série, fazendo um time de Takuma, Robert e Yuri, e um novo time com o Ryo, Marco e mais um personagem, talvez até a King, e isso já poderia mexer em outro time, fazendo com que a Blue Mary, a Maria Azul, voltasse pro time das mulheres, formando um time ali com a Alice e com a Mai Shiranui. Como mostrado no o time Another World deve se manter o mesmo em um próximo King of Fighters, mas isso depende exclusivamente da aceitação dos fãs em relação a Mui Mui e a Love Heart. Se o público gostou delas, elas devem retornar junto com a Ana Koruru. A Ana Koruru eu acho que provavelmente 100% de certeza de voltar no próximo King of Fighters. O que tiraria ela seria uma possível novo game de Samurai Showdown. Se a Ana Koruru teve uma aceitação muito grande, eu acredito que isso possa fazer com que a SNK venha até lançar um novo Samurai Showdown, colocando a Ana Koruru. Então, se tiver um novo Samurai Showdown, a Ana Koruru não volta pro King of Fighters e aí abriria precedentes para personagens de outros universos para fazer esse time Another World. E o mesmo cabe com a Mui Mui e com a Love Heart. Se elas não foram bem aceitas pelo público, talvez elas possam ser substituídas por outros personagens de outros universos. Para finalizar, eu particularmente não acredito que os personagens que apareceram esporadicamente nos outros finais devam voltar a aparecer ou mesmo estrear em King of Fighters, como foi o caso da Hinako, a Mei Lin, o Richard Myers, que aparecem no final do time das mulheres. Eu acredito que esses personagens não devam retornar. A própria Whip também não deve voltar. Enfim, o mesmo caso da Momoko, que aparece no final do time Psycho Soldiers. Eu acho muito difícil, mesmo porque esses personagens já apareceram, já tiveram a sua chance, e o Richard Myers, apesar de ser um personagem conhecido da franquia, sempre foi um personagem secundário ali dos King of Fighters, enfim. Vale destacar o final absurdo que é o do time dos vilões, Xanadu, que é um personagem completamente pirado nas batatinhas, literalmente. E o time do Kim praticamente confirmou que a Luong e o Gangi vão voltar juntamente com o Kim, que não deve reeditar o time de Kim, Shang e Choi. E basicamente é bem isso mesmo. Esse King of Fighters, como eu falei, a história é apenas um princípio, então eu acho que foi uma sacada legal deles colocarem essas pequenas pistas para um próximo King of Fighters exatamente para atiçar os fãs, para fazer com que os fãs queiram mais. Obviamente tudo depende de uma venda positiva do jogo, mas eu tô bem confiante de que esse game deva vender bem, deva sair bem nas vendas. Em breve a gente possa ter um King of Fighters com um gráfico condizente com a geração atual, cenários mega fodões. Esses eu acredito que tenham sido os pontos negativos se a gente considerar desse King of Fighters, mas de resto foi um jogo sensacional. E é isso aí, gente. Basicamente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixa aí nos comentários se você tem mais alguma teoria, se você acha que tem mais alguma coisa que ficou de fora de eu falar aqui nesse vídeo. Não esquece de dar aquele like maroto. Um grande abraço e um grande beijo a todos. Falou, tchau, tchau. Uhul!